Quero convidar vocês para fazer este colete aqui comigo. Olha que lindo que ele é. Ombro caído, transpassado. E você pode usar ele de várias maneiras. Eu estou mostrando aqui uma forma de usar assim, de ombro caído. E você pode usar com cinto. Mas ele tem várias formas de usar e eu quero mostrar para vocês. Pode usar sem o cinto. Pode usar mais solto. Pode também usar só como colete mesmo. Solta aqui, ó, o botãozinho. Solta aqui dentro o outro botãozinho. E aí você usa ele somente como um colete. Olha como que ele é. Essa parte e essa outra são exatamente iguais. E aqui a gente transpassa. Então, bem aqui tem um botãozinho que eu venho, passo aqui para esse lado e prendo. Olha. E aqui dobro e venho aqui do outro lado e prendo no botãozinho também. Caso eu queira usar fechado. E aí eu posso usar ele tanto assim, ó, mais golinha fechada, como também, como eu estava mostrando, com o ombro caído. Das duas formas. Você também pode usar ele, ao invés de fechar aqui com o botãozinho, e fechar exatamente aqui, olha, você pode pegar e fechar ele mais para trás, onde você quiser. Qualquer quadradinho. E essa parte aqui, olha, fechar aqui e ele ficar assim. Também pode, ao invés de prender aqui e ficar assim, esse bolinho, você pode pôr um broche. Do jeito que está aqui, olha, fechado. Você vem até aqui, dobra e pode prender tanto com brochezinho ou com outro enfeite. Eu tenho aqui esse palitinho de metal que é para fechar peças assim. E olha que elegante que fica. A forma que eu mais gosto mesmo dessa peça é assim, cruzadinha, para usar com o ombrinho caído. Para você fazer do seu tamanho, você vai tirar a medida da altura que você quer. Ele é um retângulo, então deixa eu mostrar aqui. Essa medida aqui, ó, é aqui que começa. Nós começamos com uma correntinha por aqui. Então, você vai colocar lá a fita métrica no seu corpo. Você quer mais comprido, você quer menos comprido, você quer mais para dobrar aqui, assim, bastante, ou você quer menos. Aí você decide. Tirando essa medida aqui, aí nós vamos fazendo. Então, você precisa desta medida da altura e depois você precisa desta medida aqui do busto, olha. Somente isso. Tendo essas medidas, você vai começar com uma correntinha da altura que você precisa, vai fazendo no vai e volta até a largura que você precisa, olha, da frente, certo? Essa medida aqui nós vamos repetir mais duas vezes, a parte de trás e esta outra lateral aqui, ó. Todas são da mesma medida, essa lateral, a outra e a parte de trás. Então, são essas medidas que você tem que ter para fazer o seu colete, que dá para usar de todas essas formas. Muito fácil de fazer, eu fiz aqui de lã para usar agora no inverno e eu gostei bastante do resultado e eu quero compartilhar com vocês. Vamos crochetar? Para essa peça nós vamos precisar de linha para crochê, eu estou trabalhando aqui com lã, essa lã é a molê, na cor vermelha. Vou trabalhar essa linha com agulha para crochê de 7 milímetros, vamos precisar de um cortador de linha e se você quiser também uma fita métrica para tirar a medida aí para o seu corpo. Mas ela tem uma medida padrão, quase que um tamanho único. Nós vamos começar a nossa peça com uma correntinha de 70 centímetros. Nós vamos fazer pela medida e não pela quantidade de correntinhas, porque você pode estar usando uma linha mais grossa ou uma linha mais fina, ou também uma agulha mais grossa ou mais fina, então a quantidade de pontos, ela interfere muito
na questão de centímetros pelo tipo de material que está sendo usado. Então, nós vamos fazer uma correntinha de 70 centímetros. Não precisa fazer uma correntinha apertada, veja, o ponto está bem solto porque estou usando uma agulha grande, né, uma agulha grossa. Mas também não estou fazendo o meu ponto justinho. Fiz aqui, olha, uma correntinha de 70 centímetros. Sem esticar, eu medi aqui 70 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar em cima desta correntinha. Vamos trabalhar no vai e volta por 40 centímetros. Com o ponto, é um ponto casinha, um ponto aberto. Então, eu subo aqui de onde eu estou. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Mais uma correntinha que vai ser o espaço. Dou a volta na linha, pulo esse ponto que eu estava segurando e vou para o segundo. E aqui eu faço um ponto alto. Então, eu tenho minha primeira casinha, que será sempre com intervalo de uma correntinha pulando um ponto. Então, eu faço uma correntinha, dou a volta na linha para fazer o ponto alto, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Vou fazer isso em toda a correntinha, até chegar lá no final. Cheguei aqui ao final, olha, fui fazendo um ponto alto, uma correntinha pulando um ponto de base. Viro o meu trabalho e vou fazer esse esquema aqui, vai e volta por 40 centímetros. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que é um ponto alto, mais uma correntinha de intervalo e vou fazer ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha de intervalo, ponto alto em cima da carreira, em cima do ponto alto da carreira anterior. E assim eu vou trabalhar no vai e volta desta forma até atingir 40 centímetros, sem aumentar a lateral e sem diminuir, seguindo este esquema. Trabalhei no vai e volta, seguindo aquele esquema de ponto alto, uma correntinha de espaço por 40 centímetros. Inteirou 40 centímetros aqui, eu parei. Agora nós vamos fazer a divisão para deixar o espaço da manga, da cava. Nós temos aqui 70 centímetros, nós fizemos uma correntinha de 70 centímetros, nós temos essa medida de largura e é essa medida que nós vamos dividir agora. Então, aqui, ó, nós temos 70 centímetros. Vou deixar para a parte de baixo, olha, a parte do corpo, vou deixar 35 centímetros, 35 centímetros. Vou deixar para a parte da cava 20 centímetros e vou deixar para a parte do corpo 15 e vou deixar para a parte da gola 15 centímetros. E assim eu fiz a divisão. Veja, aqui é a parte do corpo, aqui vai ser o espaço da cava e aqui é o que sobra para a gola. E agora eu vou trabalhar novamente no vai e volta, chegando aqui eu faço a correntinha da quantidade de pontos que eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 correntinhas eu farei aqui nesse espaço. E aqui eu vou continuar fazendo ponto alto e aqui também ponto alto. Então, faça a divisão aí para deixar a cava do braço. E agora eu vou trabalhar no vai e volta por mais 40 centímetros. A mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui. Então, eu subo 4 correntinhas, que equivalem a um ponto alto e um espaço, e vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, com uma correntinha de intervalo até chegar na parte da cava. Chego aqui onde está o marcador, faço um ponto alto, deixa eu tirar o marcador. E agora começa a cava, então eu vou fazer aqui 19 correntinhas, que é a quantidade de pontos que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E venho aqui onde está o outro marcador e faço ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo o mesmo esquema de ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha e assim até terminar lá. Aí eu viro, volto, chego aqui. Quando eu estiver voltando, eu faço a quantidade de casinhas que tem aqui, eu faço nessa correntinha, para nem aumentar e nem diminuir. Então, vou trabalhar até chegar aqui no final, viro e volto trabalhando nesse mesmo esquema aqui de redinha, até chegar aqui. Chega aqui eu mostro para vocês, para não ficarem com dúvidas. Cheguei aqui, ó, vim fazendo a parte que tinha a correntinha, cheguei lá no final, virei, voltei e cheguei novamente aqui agora para trabalhar em cima da correntinha. Nós vamos fazer o mesmo esquema que estávamos fazendo. Faço uma correntinha de intervalo e vou fazer o mesmo esquema. Pulo uma correntinha de base, no próximo eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, no próximo faço um ponto alto. Eu tenho que ficar com a mesma quantidade de casinhas que eu tenho aqui nessa carreira. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Acabou a minha linha, vou fazer uma emenda. Faço um nozinho aqui, engato aonde eu parei, puxo. Depois eu faço o arremate desses fios. Uma correntinha, um ponto, o outro eu faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto, cheguei no ponto alto. E sigo fazendo agora ponto em cima de ponto e vou trabalhar no vai e volta a mesma quantidade de carreiras que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou exatamente igual. Agora, como eu disse, vou trabalhar no vai e volta essa mesma quantidade de pontos aqui e depois eu vou repetir esse mesmo processo para fazer a outra cava. Fiz aqui, ó, depois da cava que nós fizemos, desta marcação, eu fiz mais 40 centímetros, que é essa mesma medida aqui, a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos aqui para a parte da frente. Veja, tem diferença de cor porque eu estou usando duas linhas vermelhas, 2 tons de vermelho. Então, aqui acabou essa cor vermelha, estou utilizando outro tom. E agora eu cheguei aqui e fiz aquela mesma marcação que eu tinha feito para esta cava. Olha, exatamente no mesmo lugar eu marquei para fazer o espaço da manga do outro lado, o espaço do braço do outro lado. Então, agora, seguindo esse mesmo esquema, fazendo a mesma quantidade de correntinhas, vou trabalhar no vai e volta, fazendo a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui para esse lado, que eu fiz aqui para a parte de trás, agora eu vou fazer para a parte da frente, trabalhando no vai e volta, deixando o mesmo tanto de pontos que eu deixei para esta cava aqui. Quero mostrar aqui, olha, nós tínhamos feito uma cava, né? Começamos lá pela ponta, aí fizemos uma cava, a parte das costas, aqui a outra cava, seguida da mesma forma que tinha feito a outra. Mesmo tamanho de espaço, a mesma quantidade de pontos. E seguir no vai e volta aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto com uma correntinha de intervalo. Sem aumentar, sem diminuir, por isso que eu não mostrei, assim, seguindo todos os passos, porque é só uma repetição. Olha, não tem cava aqui, não tem decote, ela é reta em cima, ela é reta embaixo, nós só trabalhamos aqui no vai e volta. E agora eu já estou fazendo a última carreira, vou terminar essa carreira aqui, não vou fazer acabamento com ponto baixo, com nada em volta. E aí eu vou
arrematar as linhas e mostro para vocês ela prontinha. Terminei de fazer aqui a outra lateral da blusa, olha onde eu estava fazendo, arrematei os pontinhos, escondi embaixo e agora nós vamos fazer 2 botões de crochê de linha mesmo. Então eu dou a volta aqui na minha linha como se fosse fazer um Ezinho, faço um anel mágico e aqui eu vou puxar a linha e vou trabalhar 10 meio ponto alto. Subo 2 correntinhas e faço aqui dentro 10 pontos, meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo meu fio aqui, veja que ficou um espaçozinho aqui dentro pra gente trabalhar ainda, engato aqui no começo do trabalho e faço um baixíssimo. Agora nós vamos fazer 10 pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha e venho e faço 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que eu não prendi a linha nessa segunda volta embaixo dos pontos. Engato aqui no começo do trabalho e faço um baixíssimo. Posso cortar essa linha. Puxo ela todinha e agora fecho bem o fio do elo mágico, ó. E assim nós temos o nosso botãozinho. Com uma agulha mais fina, eu vou puxar esse fio aqui para trás, esse da ponta, e vou puxar ele aqui para... Vou puxando ele, olha, aqui para trás. Até chegar deste lado aqui, que esse fio vai ser o suporte para a gente prender na blusa. Com esse fio a gente amarra. Assim, ó, eu tenho esses 2 fios que eu vou amarrar na blusa. Eu preciso de 2 botões desse. Aqui estão os meus botões e agora nós vamos colocar na blusa, é só amarrar. Está pronta aqui, terminei de fazer a outra lateral que eu estava fazendo, que era essa. E agora, fiz os arremates tudinho, agora nós vamos colocar os botõezinhos. Então, aqui ó, em uma manga, em um decote, uma cava, perdão, aqui em uma cava, bem em cima, olha, tem uma casinha bem em cima, nós vamos colocar um botãozinho, bem em cima. Nesta casinha aqui, olha. E neste mesmo lado, ó, nessa mesma lateral, seguindo aqui, de cima da cava, nós viremos, ó, nesse mesmo aqui, bem aqui na ponta, vamos colocar outro botãozinho, bem aqui. Então, na mesma lateral, você terá um botão em cima do ombro e outro botão aqui na ponta, para a gente fechar ela, é dessa forma. Então, vamos colocar aqui um botãozinho. Eu deixei as linhas, é só passar aqui, uma linha de um lado, a outra linha do outro. E amarrar. Deixa eu tirar o meu marcador. E amarro aqui. Depois esconde os fios. Agora é só esconder os fios. Então, bem aqui eu tenho um botãozinho, olha. E nessa mesma direção,
nessa mesma direção, nós vamos colocar o outro. Só que esse outro, ele fica pelo lado de dentro, para a gente usar dobrada assim, olha. Então, eu coloco aqui na mesma direção, só que do lado de dentro. Vou amarrar também. E depois esconder os fios no meio dos pontos. Olha aí, um fica para fora, outro fica para dentro. Então, quando nós formos vestir, esse daqui de dentro, eu venho aqui e passo no buraquinho. E aí fica dobrado. E esse daqui de fora, eu venho aqui e passo a pontinha aqui. E fica assim. Pode usar com cinto ou não. Bem simples, bem fácil de fazer, fica muito elegante, fica muito chique mesmo. E é isso, pessoal, muito simples mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!